Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Saúde e Bem-Estar e desde já agradecemos pela sua preferência em nosso conteúdo. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo muito importante, tanto como no fator saúde bucal, quanto pela estética e autoestima de quem precisa passar por procedimentos dentários. Hoje vamos falar sobre implantes dentários. Estará conosco aqui no nosso podcast Leopoldo Pederiva. Ele é implantodontista, está mestrando na área e trabalha com reabilitação oral. Vamos saber dele os principais cuidados e benefícios dessa técnica e forma de reposição dentária de forma segura e satisfatória. Fique com a gente. O nosso podcast Saúde e Bem-Estar e Implantes Dentários está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa o nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. O implante dentário é uma técnica de reabilitação oral que permite a fixação de uma prótese dentária de forma permanente. Como traz mais segurança e as técnicas não param de evoluir, a preferência por esse modelo de tratamento aumenta a cada dia. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, a BIMO, são feitas cerca de 1 milhão de implantes por ano. Diante de tanta procura por esse procedimento, é comum que existam dúvidas sobre quais os tipos de implantes disponíveis, as indicações e contraindicações para fazer a cirurgia, os benefícios para a saúde e cuidados que são necessários antes e depois da intervenção cirúrgica. O especialista Leopoldo Pederiva começa nos explicando quem pode fazer o implante e quais seriam os fatores impeditivos para se realizar o procedimento. Assim, o acesso, tudo depende da saúde do paciente, né? Se a saúde do paciente estiver controlada, regulada, tudo certinho, não tem um fator que vai impedir a cirurgia de implante dentário, né? O que impede é uma diabetes descontrolada, uma hipertensão arterial descontrolada, né? Pacientes que são de alto risco cirúrgico. Sim. E isso, a partir do momento que ele vai ao médico, o dentista tem que saber encaminhar o médico correto, ele vai fazer o controle dessa saúde, né, do que está envolvido, e aí já pode partir para a cirurgia. Na verdade, são os mesmos riscos cirúrgicos que teria para qualquer outra cirurgia, porque é importante ficar claro que esse implante se trata de uma cirurgia. Trata-se de uma cirurgia, com certeza. Sim. Então ele vai passar pelo mesmo procedimento que ele passaria para fazer qualquer cirurgia de outra situação, ele vai ter que passar para fazer esse implante também. Exato, exatamente. Sim. E deixa eu te perguntar com relação à idade, se existe, por exemplo, alguma restrição, pessoa idade mais avançada, ou até mesmo crianças, por exemplo, uma criança que de repente sofreu um acidente e precisa fazer esse implante, depois ela, com o passar da idade, conforme ela vai crescendo, vai mudando a sua fisionomia, a sua estrutura óssea, precisa refazer isso. Como é que funciona com relação à idade, a questão do implante? A idade é um fator importante quando nos jovens, né? Porque os jovens têm a fase de desenvolvimento ósseo. Sim. Então, se um indivíduo perde um dente permanente com 6, 7 anos, que é os primeiros dentinhos que estão nascendo, ele não é o momento ideal para fazer o implante, né? Porque aquele osso ainda vai desenvolver demais e o implante não acompanha o desenvolvimento. Então, o ideal é esperar a idade madura para estar fazendo, né? Sim. Aí a gente entra em um fator importante, a fase jovem de desenvolvimento da criança, a socialização, isso é muito importante. Então, dependendo do dente que a gente está relacionando ali, talvez a idade do indivíduo seja interessante, por volta de 13, 14 anos, que é uma idade muito social, está realizando um implante. Nem que depois a gente tenha que substituí-lo por conta do fator psicológico. Sim. Né? Isso é muito importante. Existem também, claro, a gente está mais especificamente falando de implantes, mas existem outros métodos também, a criança que perdeu esse dente, me corrija se eu estiver errado, uma ponte ou algo nesse sentido. Sim. Que nesse período pode ser aplicada essa técnica e depois o implante, que seria uma forma mais definitiva, né? Com certeza, com certeza. O mais indicado é fazer uso ou de uma prótese colada nos dentes, né? Ou uma prótese removível. Sim. E deixar o implante para a idade madura. Sim. É o mais indicado. Muitas pessoas ficam com diversas dúvidas relacionadas à colocação de implantes dentários. Inclusive, uma das questões levantadas por pacientes é a possibilidade de rejeição do implante pelo nosso organismo.
Após o procedimento, o cirurgião dentista deve fornecer ao paciente todas as orientações necessárias para que o pós-operatório seja tranquilo e confortável. Algumas dicas e orientações sobre o que o paciente pode ou não fazer durante o período de cicatrização da cirurgia são essenciais e é importante seguir à risca todas elas. Esses cuidados ajudam a evitar a perda dos implantes ou comprometimento no resultado do tratamento. Sobre possíveis rejeições, o especialista afirma que isso não existe devido à composição do material usado nos implantes. Confira. Não. Rejeição por si, não, né? O que pode acontecer, o que leva a perder alguns implantes, em alguns casos, são o quê? Falhas cirúrgicas, né? Ou foi algum ato cirúrgico que levou à perca do implante, ou ao longo do processo o cuidado que o paciente tem com ele. Mas o implante por si, o organismo não rejeita. Sim. Porque o material que ele é utilizado é o titânio, e ele é um material totalmente biocompatível e aceito por todos os indivíduos. Entendi. Então, ou seja, com isso o indivíduo não precisa se preocupar com relação a essa situação. Você já falou aí, e até imagino que dá pra gente ter uma ideia com relação à próxima pergunta que eu faço. Alguém que tem essa perda de dente, alguém que já está sem esse dente há muito tempo, ou perdeu agora e fica na dúvida em quanto tempo é o ideal para se fazer esse implante. Tem um limite, de repente você esperar muito, não esperar, ou fazer muito rápido? Existe um tempo de intervalo desse tempo de se fazer? Sim, né? Para as pessoas que acabaram de perder um dente, é sempre legal fazer no mesmo momento da remoção do dente. Quando não é possível fazer no mesmo momento da remoção do dente, tem duas possibilidades, né? Usarmos enxertos ósseos para fazer um ganho de osso naquela região, né? Ou, se não for fazer nada, só perder o dente, aguardar de 90 a 120 dias para esse osso se formar de novo ali, entendeu? E aí, a partir desse momento, executarmos a cirurgia de instalação de implante. Sim, muito bacana, é importante isso também. A gente falou, até conversávamos aqui fora do ar hoje, da acessibilidade, do acesso que se tem à realização de implantes, das possibilidades que os pacientes, os clientes têm. E a gente falava de que os produtos nacionais estão chegando com muita qualidade. Eu te pergunto, geralmente se fala, produto importado é melhor que o nacional, enfim, tudo mais. Gostaria de saber se você, hoje, isso já se ainda tem essa diferença, e se tem essa diferença, quais são as principais entre os produtos importados, utilizados para o implante, com os produtos nacionais. Aí a gente entra num fator de estudo grande, né? Tanto os importados quanto os nacionais têm os seus bons e têm os seus ruins. Tudo vai da qualidade e da tecnologia envolvida para fazer aquele implante, né? Eu costumo comparar que implante é igual carro, né? Sim. Tem o carro popular e tem o carro de luxo. O implante é a mesma coisa. Tem o implante popular e tem o implante de luxo, mesmo nas linhas importadas ou nacionais. Isso tudo depende do tratamento que aquela superfície daquele pino vai ter pelo fabricante. Sim. Com relação à estética, isso não interfere também? Não na necessariamente. Escolha desse produto? Não necessariamente, né? Alguns implantes são indicados para áreas estéticas, outros são indicados para áreas não estéticas. Sim. Né? Mas isso aí não é uma coisa assim... Não é uma regra não para é uma definir regra. entre Isso nacional aí e não é uma regra nem para definir internacional, nem para definir entre importados, né? Isso aí só quem define é o implantodontista que está fazendo aquele caso. A fixação de um implante dentário envolve uma série de etapas que devem ser seguidas à risca para garantir o sucesso do procedimento. Ao fazer os exames pré-operatórios, há a possibilidade de que o cirurgião identifique a deficiência óssea na região. Isso significa que o paciente não tem condições de fazer implante naquele momento. Entretanto, é possível resolver esse problema por meio de enxerto ósseo. Ele nada mais é que um procedimento cirúrgico em que é feita a inserção de tecido ósseo na região do implante. Após esse procedimento, é preciso aguardar um período de 6 meses a 1 ano até que a região se recupere e haja tecido ósseo suficiente para a realização do implante. Diante disso, o especialista nos fala agora em que casos o enxerto é necessário antes de um implante dentário. Ele fala também a importância da escolha de um profissional qualificado para realizar o procedimento. Alguns casos é possível fazer o enxerto juntamente com a instalação do implante. Outros necessitam primeiro de reconstrução
para depois a realização do implante. Isso tudo vai depender da quantidade de osso envolvida ali em cada caso, né, em cada indivíduo. Sim, nós falamos agora há pouco também, e você colocou lá que a importância de se fazer os exames de risco cirúrgico e tudo mais. Estamos falando de uma cirurgia. Assim como outra qualquer, quais são os principais riscos dentro desta cirurgia de implante dentário? Ah, sim. Quando, digamos, em um quadro que o paciente não está controlado, tem uma hipertensão arterial, né, pressão alta, riscos de como derrame, infarte, parada cardíaca. Então, por isso que é muito importante que o paciente esteja totalmente controlado, né? Sim. E quanto à diabetes, né? A diabetes, nós sabemos que ela influencia muito no fator de cicatrização do paciente. Sim. Então, se instalarmos implantes em pacientes diabéticos, nós sabemos que, se tiver descontrolado, o pós-cirúrgico em casa será bem terrível, né? Bem doloroso. Por isso ele tem que estar controlado. E daí a importância, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, da escolha pelo profissional que vai fazer isso, né? Ou seja, uma clínica habilitada, de um profissional habilitado, porque para passar por todos esses exames pré-operatórios e tudo mais, precisa ter um lugar qualificado. Então essa escolha também tem que ser bem criteriosa pelo cliente. Né? Bem criteriosa, né? A minha dica para quem está assistindo e precisa de implante dentário é que sempre pegue referências do profissional que você está procurando, né? Porque um profissional sem referência é um perigo, com certeza, é um perigo para o risco, para a saúde do paciente. É preciso ter alguns cuidados ao fazer um implante dentário, tanto antes quanto depois da execução do procedimento, para garantir o objetivo esperado. Os cuidados após a prótese ser colocada devem ser os mesmos feitos com os dentes naturais, ou seja, escovação diária após as refeições, limpeza com fio dental, além de fazer a visita ao dentista de maneira periódica. No geral, o dentista vai lhe passar de quanto em quanto tempo devem ser feitas as visitas. O Leopoldo Pederiva nos fala também, além de boas práticas de higiene para manter os dentes implantados, que esse é um procedimento que não tem vida útil, ou seja, dura para sempre, desde que tenhamos cuidados necessários, assim como temos com os dentes naturais. Implantes dentários não têm vida útil. Ele é realmente o implante opino para a vida toda. Tem alguns tipos de prótese que necessitam de substituição ao longo do tempo, né? Próteses de resina, principalmente, que não são cerâmicas, elas vão sofrer um desgaste com a mastigação. Então, dependendo do tempo que ela está em boca, do atrito da mastigação do paciente, ou de algum problema que ele tenha, como o bruxismo, né? Isso vai gerar a deteriorização dessa peça e ela vai ter que ser substituída em algum momento. Sim, então dá para dizer que essa é a principal vantagem que o implante tem com relação à prótese convencional, ou existem outras? Não, com certeza, porque um implante é para a vida toda, né? A partir do momento que você faz um implante bem executado, bem feito, ele vai ficar para a vida toda na boca do paciente. Sim, sim. Então aí, esse aí é o que mais... É o indicativo principal do implante. Sim. Assim, eu falei agora há pouco a questão de manutenção e que também vai garantir essa vida útil que a gente está falando. Com certeza. Quais são os principais cuidados que se deve ter? É aquele natural da higienização, da escovação, da limpeza? Esse é o principal cuidado em termos de manutenção ou ele precisa de vez em quando dar uma passada lá no seu dentista para dar uma olhada nesse implante? Como é que funciona isso? O principal cuidado é o diário, né? É o fio dental, é a escovação, é uma boa higienização, né? Mas isso não dispensa o dentista. Né? No mínimo, uma vez por ano, sendo dente ou sendo implante, o ideal é que a população, o indivíduo, procure um atendimento odontológico para fazer uma avaliação, se necessário uma limpeza, uma manutenção das peças protéticas, né? Sim. Remover as peças, limpar, instalar de novo. E eu acho muito importante também, uma vez por ano, para quem faz o procedimento e tem implantes dentários, realizar uma radiografia panorâmica, né? Que ela vai mostrar tudo que tem na boca aí para o doutor ver se está tudo certinho. Está tudo correto. E deixa eu te perguntar sobre outra situação. Se a pessoa tem lá o implante já há bastante tempo e ela resolve por questões estéticas ir lá fazer o clareamento dentário, que hoje até está muito comum com relação a isso tudo. E essa prótese, como você disse, ela é de cerâmica, né? É diferente dos dentes que a gente tem. Como é que ele é indicado fazer ou não esse clareamento? Esse clareamento pode afetar essa cerâmica e prejudicar esse implante dentário? Não, o clareamento não vai prejudicar, né?
ele só tem que ser muito bem pensado, né? O que a gente tem que ver? Se o indivíduo fez um tratamento odontológico em um determinado momento, né? E ele instalou uma cerâmica, o doutor que for fazer isso vai fazer a cor da cerâmica da mesma cor do dente. Sim. Então, se o dente escureceu ao longo do tempo e fizer um clareamento, pode ser que atinja o mesmo resultado de cor de novo. Sim. Mas o inverso também é um problema. Às vezes o paciente faz um clareamento com uma cerâmica na boca e o dente natural fica mais claro que o dente cerâmico do implante, entendeu? E aí fica uma diferença de cor. E conforme o posicionamento desse implante, a questão de estética não funciona. Se for um dente do fundo, passa despercebido, sim, né? Sim. Se for da frente, aparece. E quando a gente está falando aqui de implante, né, Leopoldo, a gente está falando aqui, primeiro, que acho que é fundamental, por questão de saúde, que nós precisamos ter todos os nossos dentes, porque isso vai influenciar na nossa mastigação, na forma como nós nos alimentamos e tudo mais. Mas tem um fator também que é muito importante, a autoestima, né? As pessoas que têm essa oportunidade de repor um dente que está faltando, também ganham com isso no dia a dia. Com certeza, né? O fator ressocialização, eu acho que ele é muito importante, né? Você pegar um indivíduo que ali tem um problema dentário, que ele está acanhado, que ele não sorri mais, não se comunica mais. Muitas vezes eles realmente param de se comunicar até com o seu parceiro. Então, assim, a partir do momento que você devolve esses dentes para o paciente, você devolve esse sorriso para o paciente, a vida dele muda, né? Ele é novamente integrado à sociedade. E isso aí é um fator psicológico muito importante e potente, né? Sim, ou seja, então investir também no implante dentário, por que não investir também na autoestima, né? Exatamente. Não poderia ser diferente. Com certeza. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Conforme já explico pelo especialista Leopoldo Pederiva, aqui no nosso podcast, o tratamento com implante dentário não é um dos mais simples da odontologia. Pelo contrário, esse procedimento demanda grande conhecimento por parte do especialista em implante dentário, já que o implante é um dispositivo extremamente invasivo e que demanda alta tecnologia para que seja resistente e tenha alta durabilidade. Desta forma, assim como o Leopoldo já nos deu a dica, é fundamental verificar vários aspectos que dizem respeito ao dentista escolhido para realizar o procedimento. Ele deve ter um bom nível de formação acadêmica, passar credibilidade e ter ótima qualidade no atendimento, dentre outros aspectos. Geralmente, pacientes que realizam procedimentos com dentistas que têm pouca preparação ou experiência acabam retornando à clínica ou recorrendo a outros profissionais para tentar consertar algum erro. No caso do implante, esse erro pode ser muito grave, prejudicando seriamente a saúde bucal. Nesse sentido, realizar o tratamento com um especialista em implante dentário permite garantir o melhor resultado. A clínica em que o especialista em implante dentário trabalha também deve ser averiguada para realizar a escolha desse profissional. Afinal, é necessário que a clínica seja equipada com tecnologias modernas para oferecer o melhor material para o implante. Você pode fazer uma visita ao local ou pesquisar no site da clínica esse tipo de informação. Fique atento a essas dicas e as outras passadas pelo especialista. Escolha o profissional de sua confiança e tenha certeza que isso é o que você realmente quer. Invista em saúde. Invista na qualidade dos seus dentes. Afinal, um sorriso bonito e saudável todos nós queremos. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva nos nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.